Oi, vocês! Hoje teve entrevista coletiva do Kleber Xavier, na Vila Belmiro, agora meio-dia. E, cara, uma boa conversa, na minha visão, pelo menos. Vou tentar manter os pezinhos um pouco mais no chão, já que vocês ficam um pouco incomodados pela minha emoção de ser otimista. Mas foi uma boa conversa, achei um papo bem pé no chão por parte do Kleber Xavier. Tiveram perguntas voltadas para estilo de jogo, formação, né? Já que todo mundo é traumatizado com o 4-3-3. Sobre elenco, sobre o Neymar. Então vamos por partes. Acho que o principal é a questão do Tite, né? Ele é auxiliar do Tite, era auxiliar do Tite antes de assumir o Santos. E acho que a principal pergunta foi do Bruno Lima, da Trivela, que pergunta sobre a possibilidade do Tite chegar aí no meio do caminho, se ele estaria disposto a abrir mão desse cargo de técnico para caso o Tite resolva, após recuperar psicologicamente, aí ter essa situação pessoal resolvida, se ele chegasse, ele estaria disposto a abrir mão do cargo de técnico. E o Cláudio Xavier disse que não, porque ele realmente está disposto e focado nessa carreira solo. Então, o que me dá a impressão de que o Santos realmente, assim como eu falei já na live do trio ontem, se eu não me engano, que eu não vejo o Tite chegando para assumir, mesmo com um terreno auxiliares do Tite aqui no Santos. Para mim faz bastante sentido, né, já que ele realmente está focando nessa carreira solo. É a primeira oportunidade dele como técnico e acho que é a parte que mais dá receio a todo mundo que vê esse cara assumindo. Mas ainda assim, um cara com muita bagagem, muita experiência, vitorioso ao lado do Tite, com a mesma mentalidade, processos e tudo mais do próprio Tite, que estava na mira do Santos. E isso que eu estranhei, eu vi pouca negatividade da parte do pessoal das redes em forma geral, né, os internatos de forma geral, quando surgiu o nome do Tite. Então, se o César não, perdão, se o Kleber Xavier tem uma situação muito parecida com a do Tite, tanto na questão de mentalidade, de experiência, de trato, enfim, ele trabalhou a vida inteira basicamente ao lado do Tite, então ele certamente vai fazer aplicações muito parecidas com a do Tite. Então, dito isso, acho pouco provável que o Tite chegue para assumir aí ao longo da temporada. É um contrato curto do Kleber Xavier, vale lembrar. É até dezembro desse ano, com possibilidade de renovação por meio de metas. E dentro dessas metas tem a Libertadores. Então, por esse contrato ser curto, de repente, para 2026 a situação mude. Mas para esse ano, ao longo da temporada, eu vejo realmente pouquíssimas possibilidades do Tite chegar para assumir o time. O que pode ocorrer é ele realmente, enfim, oferecerem algum cargo geral no futebol, ou departamento, enfim, alguma coisa assim para ele, caso ele se sinta à vontade para voltar a trabalhar. Mas dentro, como técnico, eu acho pouco provável, e Kleber Xavier confirma isso dentro da coletiva, já que ele não abriria mão disso, a não ser que o Santos, enfim, demitisse, e aí a história seria outra, que eu acho realmente pouquíssimo provável o Santos demitir o Kleber para chegar ao Tite, no meio desse caminho. Dito isso, eu achei o discurso dele muito pé no chão. Ele pareceu realmente com conhecimento sobre o elenco e sobre a atual situação do Santos. A prova disso é que ontem ele treinou a parte defensiva do time. Eu não prevejo tantas mudanças nesse início de trabalho do Kleber, tá? Eu acho que ele vai primeiro tentar resolver e pontuar, que acho que é a principal parte. Ele tá realmente se importando muito com a parte de resultado, então acho que ele vai fazer o trabalho inverso. Ao invés de primeiro tentar mudar a mentalidade da equipe e dar a cara dele ao time, ele vai tentar primeiro focar nos resultados, para depois, em uma semana livre, conseguir dar essa cara ao time. Isso foi o que ele falou também em coletiva. Então ontem ele treinou a parte defensiva do time, o que para mim diante das circunstâncias é muito importante. Ele tentar organizar essa parte de trás do time, que é a parte mais frágil, a parte mais preocupante, né? O ataque também se tornou uma deficiência, o meio-campo também se tornou uma deficiência, mas a parte defensiva tá cada vez mais perigosa e o setor mais frágil do Santos. Então, eu vejo como positivo, tá? Ele tentar organizar o time de trás para frente. Cá entre nós, né? Eu acho que é um ponto positivo. Diante disso, eu vejo ele, de novo, mudando pouco o time atual. Ele tem poucas opções, vale dizer. Ele já deu spoiler, por exemplo, que o Soteldo não vai jogar no final de semana por conta da situação da lesão. Se você me acompanha nas redes sociais, você já sabia disso, porque eu falei que provavelmente no início da semana do dia 5 o Soteldo deve ficar à disposição, começar essa transição física para ficar à disposição. Então, nesse final de semana ele não vai a campo, segundo o próprio Kleber. Vão poupar o Soteldo. Então, eu vejo, além das poucas opções, pequenas mudanças, assim. Por exemplo, um Léo Rodé e o JP Sherman, sabe? Essas coisas bem pontuais pra conseguir estruturar esse time, tentar buscar essa pontuação que não tá vindo pra depois conseguir dar essa cara ao time. E eu acho que é uma situação justa, sabe? Depois implementar o método de trabalho dele.
Um ponto importante que eu acho que vocês vão gostar, eu vou tentar não me alongar tanto no vídeo, mas a parte de formação. Ele disse que o 4-3-3 não é a formação favorita dele, o que me faz pensar que teremos variações táticas e de formação. Porque a gente sofreu bastante de uns tempos pra cá, em que o adversário basicamente conhecia o jogo do Santos dali até aqui, de cabo a rabo, completamente estudado, porque era sempre a mesma coisa. Então, tomara que de jogo em jogo, de adversário para adversário, ele mude esse esquema. Parece que vem variações aí pela frente, então me agradou bastante essa pergunta sobre variação, né? O 4-3-3. Eu nem desgosto necessariamente do 4-3-3, eu me importo que isso mude conforme o adversário mude também. Então, talvez venham variações táticas aí no meio do caminho. E isso me dá um pouquinho de paz no coração, porque significa que, além de criatividade, vai dar dinâmica, vai dar, enfim, experiência para jogadores. De repente, não sei se ele vai, de novo, usar o Luizão fora de posição ou não, mas roda o time, né? Acho que isso faz rodar o elenco, a mudança de formação, faz mudar o estilo a depender do adversário. Surpreende, porque o Santos é extremamente estudado, sempre no mesmo setor, na mesma posição, com o mesmo jogador, na mesma formação, gente. É óbvio que isso facilita o trabalho do adversário. Então, fiquei feliz com essa parte de formação. Um Blaster Master resume, mas principalmente das coisas que mais me chamaram a atenção no meio disso tudo, tá? Quanto ao Neymar, ele falou coisas absolutamente normais. Enfim, é um jogador e tanto, piripororó. Em breve o Neymar vai ficar à disposição para estar trabalhando com o Kleber Xavier, ao qual ele já conhece da seleção, né? Então, vamos ver o que pode acontecer aí ao longo desse caminho. Vai demorar ainda um pouquinho pro Neymar voltar, mas o Neymar não é um problema, tá? Fiquem tranquilos, porque eles têm uma boa relação. E é isso, falou que errou também, né, sobre a aspa dele sobre o Neymar, então, enfim, já deve estar tudo resolvido inteiramente. E é isso, meus amigos, só anotei aqui alguns pontos que me chamaram a atenção, acho que foram esses, principalmente a questão de formação. E me conta se você gostou da opção de Kleber Xavier, acho que a entrevista me trouxe um pouquinho de otimismo, pela visão que ele implementou nessa entrevista coletiva, ele respondeu tudo muito corretamente, sem fugir da pergunta, sabe? Isso é sempre muito bom pra gente que trabalha e quer realmente entender quais são as ideias dele. E é isso, amigos. Não esqueçam, por favor, de se inscrever no canal e deixar o like pra você me ajudar a fortalecer esse canal. Se inscreve, por favor, que a gente já tá chegando a 16 mil. Que isso? Então, por favor, se inscreve, manda o link desse canal pros seus amigos santistas, que a gente tá sempre aqui atualizando informações, opiniões, apurações, o que vier aí no meio do caminho. A gente tá postando por aqui. Essa é a minha máquina de lavar, dando tchau pra vocês, se você estiver ouvindo. E é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Se você quiser se torne membro, tá? Que essa semana vai sair vídeo para membros. Saiu semana retrasada, se eu não me engano, e essa semana tem mais um. Então, se você quiser se tornar membro, também tem essa possibilidade pra gente ficar mais próximo, mais íntimo, com fofoquinhas. E é isso. Um beijo. Até a próxima.